Queridos, então hoje, como vocês já devem ter percebido aí, está escrito o título da pregação do sermão de hoje. Ela diz o seguinte: as características do amor cristão. Isso é o que eu pretendo, se assim Deus permitir, dos versos 22 até o 25, expor com vocês. Antes de nós propriamente entrarmos no texto, vamos fazer uma breve recapitulação dessa carta de Pedro, do que nós já temos visto até aqui. Então, como vocês bem sabem, o nome já diz, essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. E ela foi escrita aos cristãos que estavam espalhados na Ásia Menor, conforme o verso 1 nos diz. E após essa introdução do verso 1, Pedro, ele incentiva os cristãos, do verso 2 até o verso 13, a se fortalecerem em tão grande salvação. Vocês devem lembrar que esse período aqui em que Pedro escreve é um período de intensa perseguição aos cristãos. Simplesmente por você se declarar um cristão, você poderia ter sua cabeça cortada. Aqui Nero era o imperador do Império Romano, e ele prontamente liderou a pior perseguição, ou a primeira perseguição muito ruim aos cristãos. Então Pedro escreve a esses cristãos, e dos versos 2 até o 13, ele faz questão de incentivá-los a permanecerem firmes. E a partir do verso 13, na verdade do verso 2 a 12, e depois a partir do verso 13, ele começa a colocar em prática aquilo que ele tinha falado a respeito de tão grande salvação. Então Pedro gosta de fazer isso na sua carta. Ele explica o fundamento do cristão, e aí ele diz: por causa que vocês foram salvos, vivam assim. Porque vocês foram regenerados, façam dessa forma. Isso é um modelo que nós vemos em Pedro direto na carta. E hoje nós vamos ver mais uma vez. Então, dos versos 13 até o 25, Pedro é extremamente prático. Ele é extremamente... o mandamento de Pedro é em relação assim: como crentes agora, vivamos de acordo. E esse é o meu objetivo essa noite, que possamos compreender, dos versos 22 aos versos 25, as características do amor cristão, que todos nós aqui possamos aprender através do que Pedro nos deixou escrito. E nós vamos fazer isso respondendo a 3 perguntinhas. A primeira pergunta é: onde o amor cristão tem o seu início? A segunda perguntinha é: como o amor cristão deve ser? E por fim, mas não menos importante, qual é o fundamento do amor cristão? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de responder com os irmãos, segundo o texto bíblico de Pedro, é: onde o amor cristão tem início? E ele nos diz o seguinte: ele tem início na obediência pela verdade. Verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. E aí a gente para por aqui. Então, a primeira característica que nós vemos do amor cristão é que ele inicia da obediência à verdade. Então, Pedro continua a fazer as suas exortações, os seus incentivos, as suas correções, a partir da declaração do que Deus fez por nós. Então, Pedro aqui, como eu expliquei anteriormente a vocês, ele costuma dar o fundamento antes do mandamento. Ele normalmente explica a base e depois ele diz: por causa desta base, disso que aconteceu, vivam desta forma, façam assim. E aqui Pedro faz exatamente isso. Ele diz o seguinte: Pedro, ele diz sobre purificar a alma pela obediência à verdade. É um fato que Deus faz por nós. Pedro fala sobre isso. E a obediência, essa palavrinha que nós vemos aqui logo de início, é um dos termos que Pedro mais utilizou na sua carta. Nós podemos dizer que a obediência é um resumo da fé cristã. Nós podemos afirmar isso segundo Pedro. Ele nos disse isso no capítulo 1, verso 2, que nós somos eleitos para a obediência. Ele nos diz também no capítulo 1, verso 14, que nós somos filhos da obediência. Depois ele vai nos dizer lá no capítulo 3, nos versos de 1 a 4, que ser crente é obedecer a palavra. E por fim aqui, ele vai nos dizer que nós somos purificados pela obediência à palavra. Então talvez a pergunta que nós devamos fazer é: que verdade é essa que Pedro fala que nós somos purificados? Ele diz o seguinte:
tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, que verdade é essa que Pedro está dizendo? Que quando nós a obedecemos, nós tivemos a nossa alma purificada, num sentido espiritual. A verdade, irmãos, que Pedro está falando aqui, diz respeito a acolher a mensagem do Evangelho. Quando você escuta a proclamação do Evangelho e você o segue, você obedece, você recebe para si, você está obedecendo a verdade. É isso que Pedro também vai nos dizer na sua segunda carta. Ele diz isso no capítulo 1, verso 12, depois no capítulo 2, verso 20, no verso 2, capítulo 2, verso 2 da sua segunda carta. E isso não é comum de Pedro, não é apenas Pedro que faz isso. Todos os autores do Novo Testamento se referem ao Evangelho como a verdade, ou então como o caminho. Por que eles faziam isso? Porque eles estavam em contraste com as inúmeras verdades oferecidas das religiões e das filosofias pagãs. Então vocês vão lembrar que João disse no seu Evangelho que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. João também nos diz no seu Evangelho que nós conheceremos a verdade e ela nos libertará. E a palavra aqui que nós poderíamos dizer em relação à verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que vocês, irmãos, já devem saber, mas não custa relembrarmos, a palavrinha Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Boas novas, uma mensagem de salvação para aquele que estava perdido. Então, a ideia é a seguinte: no momento que você entende que necessita de outra pessoa que não você próprio para lhe salvar, e que esse Salvador é Cristo, o Messias das Escrituras, no momento que você se encontra com a verdade de Cristo, imediatamente você tem a sua alma purificada. A sua alma é declarada justa diante de Deus, não pelos seus méritos, não pelos seus esforços, não pelos o mais merecimento que você possa achar que tem, mas pela pureza de outra pessoa, conforme nós já vimos no verso 2 do começo dessa carta. Então, por causa dessa obediência, que é crer na mensagem, nós somos imediatamente purificados. E notem no texto bíblico que ele diz, Pedro, que é purificada a vossa alma, trazendo claramente a ideia de uma purificação espiritual. A ideia de que nós não somos mais considerados impuros diante de Deus. A alma do homem, segundo a Bíblia, ela está manchada pelo pecado. Ela é considerada diante de Deus suja. Ela não é considerada pura. Mas por causa do sangue de Cristo, quando você confia na obra dele, o sangue dele lhe purifica. A sua alma agora é considerada pura diante de Deus. Nós somos imediatamente purificados da nossa sujeira, conforme nós vemos no verso 19. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: obedecer à verdade é outra maneira dos autores bíblicos dizerem que crer em Cristo para a salvação. É a mesma coisa. Obedecer à verdade é crer em Cristo para a salvação. E também se submeter a Ele. Não só crer, porque crer, Tiago diz na sua carta, que até os demônios acreditam. Mas é um crer que ele vem junto com prática, com obediência e com a maneira de viver. Então você abandona a maneira fútil que você tinha de viver antes e agora você é de Cristo. Verso 18 dessa carta que nós já lemos. Então, o primeiro ponto é que o amor cristão inicia com a obediência à verdade. Somente em Cristo nós temos a capacidade de amar verdadeiramente ao próximo e a Deus. Sem Cristo, o amor uns pelos outros, ele é no máximo fingido. Porque na medida em que você tiver necessidade de deixar essa pessoa de lado, você deixará sem Cristo. Mas em Cristo você é capacitado a amá-la. Você é capacitado a verdadeiramente amá-la. Então, o amor cristão, ele começa com o entendimento do maior ato de amor que já existiu,
que foi o de Jesus Cristo na cruz. O justo pelos injustos, o puro pelos impuros. A partir de nós obedecermos essa verdade, nós entendemos do amor de Cristo por pessoas injustas, não merecedoras, nós somos capacitados a amar uns aos outros. Então, onde o amor, a primeira pergunta que nós fizemos e que nós respondemos é onde o amor cristão tem início. E ele tem início na obediência à verdade. Sempre associa a obediência à verdade com crer na mensagem do Evangelho da salvação. Quando cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não há espaço para divisões. Eu amo a Cristo, mas... Eu amo a Cristo, mas... Seria mais ou menos aquela ideia de que nós amamos a Cristo, mas quando nós fechamos a porta do nosso quarto e ficamos a sós, nós dizemos aqui o Senhor não entra. Não. O amor a Cristo, ele ocupa todas as esferas da nossa vida, todo o nosso coração e toda a nossa mente. E a segunda pergunta que nós fizemos e que queremos responder a partir do texto bíblico é: como o amor cristão deve ser? E aí nós vemos a parte B do verso 22 que nos diz, ele diz o seguinte: primeiramente, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. E agora ele explica: tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Como o amor cristão deve ser? Ele deve ser verdadeiro, sincero e intenso. É isso que o texto nos diz. Pedro estabeleceu o fundamento. Ele disse: vocês agora têm a alma purificada. Vocês entenderam a verdade. E agora o objetivo de almas que foram purificadas é amar os outros irmãos. Agora ele estabelece o mandamento, após ele deixar muito claro o fundamento. Então seria, em outras palavras, dizer o seguinte, Pedro dizendo mais ou menos o seguinte: uma vez que sua alma foi purificada diante de Deus, que agora você consegue amar a Deus, e amar aos irmãos após amar a Deus é uma consequência natural de uma alma purificada. Ela não é fácil, mas é uma consequência natural. Você agora está disposto a amar os irmãos. Antes você nem pensava num amor sacrificial. Agora, por causa daquilo que Cristo fez por nós, nós podemos amá-los. E esse deve ser o nosso objetivo agora, como crentes no Senhor Jesus. Uma vez que nós desfrutamos do amor tão grande de Jesus por nós, nós devemos ser o canal desse amor. É como se nós fôssemos pensar que nós somos mais ou menos como uma mangueira, que a água passa por dentro da mangueira. A mangueira, ela simplesmente é um condutor. Ela não é a dona da água e ela não produz a água, mas ela passa por dentro dela. Assim é o amor que nós devemos ter por causa de Cristo. Nós temos que ser condutores daquele amor que nós recebemos, se de fato recebemos quando cremos. E demonstrar esse amor tantas vezes quanto nos for possível. Por quem? Por aqueles crentes, as pessoas pelas quais Jesus morreu. É esse pensamento que nós devemos ter. Jesus morreu por crentes. Jesus morreu por salvos, por eleitos. E você deve ter esse amor para aqueles pelos quais Jesus morreu intenso. Muitas vezes nós escolhemos aqueles crentes no Senhor Jesus a quem nós iremos amar ou não. Só que o ponto que deve sempre nos lembrar é o seguinte: se Jesus escolheu dar sua vida por eles, não deveríamos nós amá-los? Esse é o ponto. E aqui ele nos diz o seguinte, que nós devemos ter em vista é a mesma palavrinha para objetivo. O seu objetivo agora é o amor fraternal. E essa palavrinha amor fraternal, da qual Pedro está falando, tem a sua origem numa palavrinha grega, Filadélfia. Filadélfia é a palavrinha grega para amor fraternal, que traz a ideia de um amor familiar, um amor entre irmãos de sangue, um amor que não é interesseiro. Um amor de irmãos, normalmente, por mais que você
tenha brigas com seus irmãos, mas você não parte aquele relacionamento com o interesse de levar vantagem, não é? Normalmente o amor entre irmãos, ele passa por várias dificuldades, mas aí a pessoa diz, ele é sangue no meu sangue. Então a palavrinha da qual Pedro está se utilizando aqui é exatamente essa ideia. Só que Pedro, ele aprofunda isso. Porque Pedro diz que nós somos irmãos, mas não pelo sangue do nosso pai e da nossa mãe, mas pelo sangue de Cristo. Um sangue que é muito mais valioso. E sendo assim, se esse sangue é o que nos une e ele nos faz laços de irmandade, sendo assim, nós não deveríamos amar uns aos outros? O sangue de Jesus, ele não é perecível, conforme o verso 19 dessa carta nos diz. Ele não se corrói, ele não se destrói, ele não murcha, diferente do sangue nosso físico apenas. Então Pedro aqui, ele vai nos dizer que o amor entre os participantes dessa família nova, chamada família de Deus, deve ser ainda mais duradouro. E aqui é uma coisa que talvez choque os irmãos, mas a minha intenção é, como o texto ordena, ser amoroso. E falar a verdade é uma forma de amor. Então aqui nós podemos constatar que os irmãos em Cristo, eles têm laços mais fortes e mais duradouros do que os irmãos de uma família natural, do que os irmãos da sua própria família de carne. Então o amor que nós temos uns pelos outros em Cristo, ele deve ser muito mais forte, intenso, do que aqueles que você tem pelos seus pais, pela sua mãe, pelos seus filhos. Se você tiver que escolher entre seu pai natural e um irmão em Cristo, a Bíblia lhe diz para escolher o irmão em Cristo. E sendo assim, é importante que lembremos que todas as vezes que nós tivermos que escolher entre estar entre os irmãos ou estar entre nossa família, escolha estar entre os irmãos. Sempre que você tiver que escolher entre fazer um churrasco com a sua família e deixar de vir à igreja, escolha vir à igreja e deixar seus irmãos de lado, os irmãos físicos. Fácil? De maneira nenhuma. Mas isso é a demonstração do amor que Jesus nos deu. É dessa forma que nós demonstramos a quem nós amamos realmente, com que tipo de amor nós amamos. Por que isso? Porque o irmão de quem eu estou falando, que é o irmão ligado pelo laço de Cristo, ele teve a sua vida resgatada por Cristo. Sendo assim, você deve dar mais valor a ele do que um irmão meramente físico, do que uma pessoa meramente de sangue. E isso eu sei que vai contra a nossa cultura, vai contra todos os pensamentos que nós talvez tenhamos até hoje. Mas a Bíblia não faz questão de ser popular. Jesus não fez questão de ser popular. Após pregar para milhares de pessoas, apenas algumas dezenas continuaram com Cristo. Sendo assim, a verdade, por mais dura que ela seja, ela tem que estar baseada, o amor tem que estar baseado na verdade. Então ele acrescenta que esse amor que foi purificado, esse amor que vem de uma alma purificada pela verdade, não deve ser fingido. Ele acrescenta ali, ele diz um amor fraternal não fingido. E o não fingido aqui, ele simplesmente quer dizer a ideia de não ser hipócrita. Que pela frente você ama, pelas costas você não ama. É a ideia de ser um show, né? As pessoas gostam muitas vezes de chegar a se abraçar, se beijam e se amam, e viram as costas, falam uma mal das outras. Isso nós vemos diariamente no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos sociais, até familiares. E ele está dizendo para não ser assim, que esse amor tem que ser o contrário disso, ele tem que ser sincero, ele tem que ser verdadeiro. E esse amor sincero e verdadeiro, muitas vezes, vai agir no silêncio. Quando você ora uns pelos outros, você demonstra esse amor de uma maneira escondida. Ninguém precisa ver.
Deus sabe, Deus vê. Muitas vezes esse amor, ele não vai atrair os holofotes. Nós não vamos colocar uma plaquinha, estou fazendo algo por você, como muitas vezes faziam aqueles hipócritas que contribuíam dinheiro e mostravam, estou dando tanto. É isso que a Bíblia nos assevera. E nós também vemos isso nas contribuições financeiras nossas para a igreja. Muitas vezes elas são silenciosas, a demonstração de amor. Porque a gente contribui com as nossas finanças e a gente não precisa anunciar aos outros o quanto nós estamos contribuindo. Isso pode ser também uma forma de amar. Ainda, nós vemos que quando você faz algo para alguém e esse alguém não lhe reconhece, você o está amando quando você não espera o reconhecimento. Muitas vezes nós fazemos algo, algum ato de bondade entre nós, e nós ficamos chateados porque aquele irmão não reconheceu. Mas a Bíblia nos diz que o ato de amor é não esperar nada em troca. Lembre-se sempre de um mendigo que ele vai estar na rua, frio, pense no inverno, frio, pense nele com fome, e você chega até ele, dá um cobertor e um prato de comida, e ele não vai dizer assim, há merecimento em mim. Não, ele diz assim, obrigado. Esse mesmo tipo de retribuição que ele não pode nos dar, é o que nós não podemos dar a Jesus. Nós não temos como pagar o que ele fez por nós. Sendo assim, o nosso amor pelos irmãos deve ser sem esperar a troca. Ah, mas muitas vezes eu gostaria de escutar. Eu também, irmãos. Não pensem que essa pregação, quando eu estava fazendo, eu não me incluí nela. Ah, o irmão Adriano está lá na frente falando tantas coisas duras, como se fosse... Claro que não é fácil, mas é o nosso mandamento. E sendo assim, nós devemos, todas as vezes que amarmos os irmãos, podendo ajudá-los, não espere que ele devolva. Faça porque você o ama, de maneira sincera. O amor é paciente, o amor é bondoso. Ele não é ciumento e nem presunçoso. O amor cristão não é orgulhoso e nem grosseiro. Ele não exige que as coisas sejam da sua maneira. Ele não é irritável. Ele também não é rancoroso. Ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. 1 Coríntios 13, 4 a 6. Por que será que Pedro diz aqui que o amor não pode ser fingido, falso? Vamos pensar juntos aqui. Por que será que Pedro diz isso? Então aqui nós temos a perspectiva do apóstolo Pedro falando sobre fingimento. Eu acho que Pedro tinha capacidade sim de falar, não só porque Deus o capacitou, mas porque ele conviveu 3 anos com Judas. Então é possível enganar algumas pessoas durante algum tempo sobre o seu amor. É possível. E as igrejas daquela época, elas eram constituídas de pessoas das mais diferentes origens. Escravos mesmo, livres. Judeus e não judeus, gentios. Ricos e pobres. Nobres do escalão do império e plebeus. E na igreja, Pedro está querendo dizer que essas diferenças devem desaparecer. Como resultado do quê? De um amor fraterno não fingido. Como resultado de pessoas que entenderam de onde elas foram resgatadas. E sendo assim, esse amor fraterno, sincero e genuíno, não fingido, ele vem como resultado do que Pedro nos disse, de uma alma purificada da culpa e liberta do domínio do pecado, mediante Jesus Cristo. Romanos 8,3. E isso também vale para os nossos dias. Nós temos aqui pessoas dos mais diversos tipos. Eu acho que a única coisa que talvez nós não temos tanto é a questão de escravos, no sentido de escravidão mesmo, pessoas presas tendo que obedecer. E talvez também a questão de governantes de reis, né? Talvez sejam essas, mas se aplica aos nossos dias.
Existem pessoas aqui que estão numa posição mais elevada na sociedade e outras não. E o que importa isso? Importa que se você está numa posição que Deus lhe colocou mais privilegiada, use-a como demonstração de amor pelos irmãos. Use-a para que os irmãos possam experimentar um pouco daquilo que você experimenta. Mas também, se você não tiver posses, não entenda isso como ruim. Porque Deus tem um propósito para cada pessoa. O que seria do evangelho da glória de Deus se fosse só médicos? Não, Deus tem jardineiros, Deus tem garis. Diante de Deus, nós devemos fazer tudo para a sua glória. Então, aquele que não tem posses, mas tem capacidade de servir com talentos, faça por amor, sem esperar retribuição. Sem esperar que as pessoas precisem sempre lhe dar um tapinha nas costas, dizendo, muito bem, é lógico que nós podemos fazer isso para os irmãos. Reconhecer, é lógico, mas quando nós fizermos algo, não esperemos o reconhecimento, porque isso faz parte de um amor sincero, um amor que não fica esperando algo. Pedro exorta os seus leitores com base nessas declarações. Ele diz, vocês foram purificados. Então se amem agora de coração, ardentemente. Pedro ainda reforça agora mais esse mandamento de amar uns aos outros, que a gente já vê por toda a Bíblia. Marcos diz que os 2 mandamentos é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e amar ao próximo como a si mesmo. Isso não é aqui uma novidade para Pedro e também não é uma novidade para Paulo. Vocês devem ter percebido que hoje a carta que nós lemos de Paulo, Romanos, capítulo 12, falou de amor fraternal. Por que a gente diz, nossa, está aqui de novo? Porque os assuntos da Bíblia se completam, eles voltam a dizer. Então, Pedro ainda reforça ainda mais, dizendo, com esse advérbio de intensidade, que é o modo intensamente. Algumas traduções, ardentemente. Algumas traduções vão, como a NAA, dizer intensamente, que é a ideia de algo profundo. Aqui a Ara, ela usa esse advérbio aqui, ardentemente, que traz a ideia de algo que deve vir lá do mais profundo da sua alma, que deve vir realmente de dentro. Nós não usamos, às vezes, a expressão aquela, pode acreditar em mim do fundo do meu coração. Eu estou fazendo isso de todo o meu coração. Essa é a ideia que Pedro tem aqui. Amar de coração quer dizer de maneira sincera, de maneira voluntária, não coagida, não obrigada e verdadeira. E o que será que o apóstolo Pedro quer dizer com essa palavrinha ardentemente? Bem, como eu falei, algumas traduções, como essa Nova Almeida, ela fala intensamente. E é importante, irmãos, que nós sempre saibamos que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, muitas vezes você não consegue achar toda a explicação que você quer num texto, você vai para outros para entender melhor. Então, quando a gente lê a palavra intensamente ou ardentemente, a gente tem uma vaga noção. Olha, deve ser algo com força. É verdade. Mas muitas vezes, quando nós achamos outros textos bíblicos, a nossa ideia fica mais clara. Essa palavrinha ardentemente, ela já foi usada outras vezes. Aqui Pedro, ele está usando ela contrastada com amor, né? Junto, em conexão com amor. Amor intenso. É assim que nós devemos amar. Mas nós vemos o uso dessa palavra quando Jesus estava prestes a ser crucificado, que ele diz assim, estando em agonia, orava ainda mais intensamente. Lucas 22, 44. Aqui a gente começa a entender um pouquinho o que é esse intensamente que Pedro está nos dizendo. Ou ainda, naquele episódio, quando Pedro estava preso, ele e Tiago, e a igreja orava por eles para que eles fossem libertos. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por eles. A Deus por parte da igreja. Essa mesma palavrinha, Atos 12, 5. Então esse amor para o qual Pedro aqui, ele nos ordena ter uns com os outros, ardentemente, intensamente, ele traz a ideia literal de
mover todos os músculos do seu corpo. Dureza, né? Essa é a ideia literal. Nós devemos nos esforçar por isso. O ato de amar, na Bíblia, ele não se restringe a um sentimento barato, como nós hoje temos nos nossos dias. O ato de amar, ele é um verbo, ele é uma atitude. Você escolhe amar. Você lembra que nós lemos também em Romanos capítulo 12, que diz assim: se o seu inimigo tiver fome, você, em vez de dizer que não vai dar, dê. Então você escolhe amar o seu inimigo. Então o amar não está necessariamente ligado a você ter apenas uma afeição positiva. Eu preciso ter uma afinidade enorme com aquela pessoa. Não. O amar da Bíblia está relacionado com a atitude de você fazer o que deve ser feito por alguém, sem esperar reconhecimento. Então, o apóstolo João, ele também tinha esse conceito do qual Pedro está falando. E ele disse o seguinte, que o amor nosso, uns pelos outros, o amor dos cristãos, seria o sinal que caracterizaria os discípulos de Jesus. E esse amor seria reconhecido pelos de fora. Quando o pastor Fernando aqui fez, ele estava dando um spoiler, né? Estava dando um pedacinho da pregação aqui no início. E é isso mesmo. Vocês imaginam se nós tivéssemos a consciência e colocássemos em prática o tipo de amor que Pedro aqui está nos ordenando? Isso nós vamos ver em João 13, 34 e 35. Que o amor dos cristãos seria reconhecido como um sinal de que eles eram discípulos de Cristo. Como sabemos que eles são crentes? Porque eles falam glória a Deus e aleluia nos dias de hoje. Porque eles usam cabelo comprido. Porque as mulheres só usam saia. Porque eles têm um linguajar evangeliquez. Pedro diz, e João também diz, que as pessoas deveriam nos reconhecer pelo amor que nós temos uns pelos com os outros. Primeiro com os da família da fé, depois com os dos outros. Isso choca, né? Porque muitas vezes nós pensamos, como pode? Então quer dizer que nós devemos valorizar mais um irmão em Cristo do que a minha mãe que me trouxe ao mundo? A Bíblia diz exatamente isso. Os irmãos em Cristo irão durar para sempre. Então a ideia de Pedro aqui, quando ele fala, ele diz o seguinte: você tem uma apreciação sincera e verdadeira por alguém. É isso que é um amor ardente. A ideia de amar ardentemente. Você ama e você está disposto, inclusive, a se sacrificar por essa pessoa. A ideia de sacrificar é o seguinte: eu abandono os meus próprios interesses, se for necessário, em prol dos meus irmãos. Super fácil, super popular. Talvez quando as pessoas começam a descobrir que a Bíblia diz isso, elas começam a fugir, né? Porque até então, quando diz que Deus é amor e está tudo bem, beleza. Mas quando diz que esse amor ele é demonstrado num sacrifício de vida viva, e você abre mão de si mesmo, o negócio começa a apertar um pouco mais. Eu fico pensando nos autores do Novo Testamento. Como seriam as igrejas deles? Quantas pessoas será que teriam? Talvez a de Tiago fosse a mais vazia, né? Que Tiago pegava pesado mesmo, né? Falava um pouquinho mais duro. Eles não estavam preocupados com a quantidade de pessoas. Eles estavam preocupados em ser verdadeiramente amorosos com a palavra. Muitas vezes nós pensamos que ser amoroso é esquecer de dar uma dura. É esquecer de falar a verdade. Se eu falar isso, as pessoas vão ficar chateadas. Fora da igreja já é assim, mas às vezes dentro da igreja nós também pensamos isso, não é verdade? E Pedro nos diz que, dentro do contexto dessa carta, queridos, lembrando, a dificuldade é extrema aqui. Eles estão passando perigo de morte. Eles estão sendo mortos aos montes. Eles têm muitas vezes os seus corpos queimados como tochas humanas. Essa é a realidade. Então Pedro diz o seguinte: mesmo com os desânimos dessa vida, mesmo com as dificuldades, com a perseguição, com o perigo de morte, o amor entre os irmãos é uma ferramenta essencial de Deus.
Deus usa o amor entre os irmãos para nos confortarmos uns aos outros, para poder estender a mão e levantar uns aos outros, para dizer o seguinte: irmão, está difícil orar? Eu orarei por você. Irmão, você não consegue ler a Bíblia? Vamos ler juntos. Irmão, você não tem carona para vir na igreja? Esse é o motivo? Vou passar ali buscar. Então, Pedro faz questão de dizer que o amor deve ser esse, sincero. Agora, é importante que a gente abra um parênteses aqui. Amar, do ponto de vista bíblico, não significa ser conivente com os pecados e erros que temos. Isso é importante. Amar os irmãos não é passar a mão na cabeça deles e dizer assim, está tudo bem, quando eles estão andando longe dos caminhos do Senhor. Eu vou citar aqui uma leitura de um pacto de uma igreja cristã sobre essa ideia. Diz o seguinte, um compromisso: caminharemos juntos em amor fraternal desde o momento em que nos tornamos membros da igreja cristã, de uma igreja cristã. Exercitaremos o cuidado em amor, velaremos uns pelos outros e fielmente nos admoestaremos com súplicas uns aos outros, conforme exija a ocasião. Essa igreja é firmeza, né? É o pacto da nossa igreja. É o pacto que nós assinamos. É o pacto que nós confessamos, que fala sobre amor fraternal. Sem sombra de dúvida, queridos, este amor que Pedro fala é um amor que incentiva. Ele é um amor que resgata, que dá a mão, que levanta, mas ele também deve ser um amor que corrige. E nós precisamos dessa prática entre nós aqui na IBLM. Nós precisamos. Precisamos muitas vezes dizer aos irmãos para se esforçarem mais para vir nos cultos. Isso é amor. Dizer para os irmãos que eles precisam se dedicar mais a Deus. Eu faço isso com as crianças direto lá em cima. Isso não é porque eu quero ser tirano com eles. É porque eu os amo. E eu quero que eles amem a palavra de Deus. Então, nós estávamos decorando o Salmo 19 e nem todos terminaram. E eu pedindo, você decorou? Aí, não decorei. Aí eu digo, por que você não decorou? Ah, pois é difícil. Daí eu pergunto, e quanto tempo você ficou essa semana? Qual dia foi que você não usou o seu iPad? Levante a mão. Ninguém levanta. Então, amor aos irmãos é muitas vezes dizer volte. É muitas vezes dizer você está longe. Então, muitas vezes nós vamos ver os irmãos negligenciando o culto, não vindo à igreja, faltando a ceia. A ceia é um momento único e especial. Ela se difere de um culto normal, porque é o momento em que nós fazemos aquilo que Jesus nos ordenou. Relembramos o seu ato. Relembramos a salvação que Ele fez por nós. Então, por amor, nós devemos dizer, irmão, eu sei que cada um tem os seus motivos, mas, irmão, se o motivo que você não tem vindo é preguiça, volte. Se o motivo que você não tem vindo é porque está difícil, volte. Se o motivo por que você não tem vindo é porque você está trocando esse momento por um momento que você considera mais importante, não faça isso. Conforme diz esse mesmo pacto que eu li há pouco, diz assim: não abandonaremos as reuniões de nossa congregação, nem negligenciaremos a oração por nós, nem pelos demais. Nós precisamos utilizar os meios de graça que Deus nos dá. Quais são os meios de graça? A Bíblia, a leitura, a oração e a comunhão entre os irmãos. Nós precisamos. Quantas vezes eu já escutei e eu já participei de pessoas dizendo que não existem igrejas boas. Aí são crentes de internet, crentes assíduos no Facebook, que têm o seu Instagram atualizado, mas que tendo uma igreja bíblica como a nossa, não porque nós sejamos bons ou melhores, mas porque a palavra verdadeiramente é exposta, muitas vezes pecamos por não valorizá-la. E eu preciso, por amor, dizer, irmão, abra o olho. Talvez você não esteja enxergando. Isso é amor, chamar os irmãos ao arrependimento uns aos outros.
E precisamos lembrar o seguinte, isso eu digo para os membros que já são membros da igreja. Quando eles foram se tornar membros, eles responderam um monte de perguntas, um questionário. E aí nessas perguntas a gente diz assim, você está ciente que você, ao participar da igreja cristã, da igreja de Cristo, aqui conosco, para se juntar à caminhada rumo ao céu, você está dando uma carta em branco para eu lhe corrigir, lhe chamar a atenção, e para você me corrigir e me chamar a atenção? Sim, estou. Então é isso que nós devemos fazer por amor. Tanto corrigir, quanto ser corrigido. Porque muitas vezes também existe a necessidade de, em amor, nós chamarmos outros irmãos ao arrependimento. Se isso acontecer, se eu um dia for até você lhe corrigir, não pense assim, lá vem aquele chato querendo tomar conta da minha vida. Lembre-se, lá vem aquele irmão que ama a sua vida e quer que você seja cada vez mais parecido com Cristo. Romanos 8, 29. Claro que nós devemos fazer isso pelo amor que temos uns pelos outros. Por amor a Deus, em primeiro lugar, sempre, e amor de Deus que passa por nós e vai aos irmãos. Precisamos muitas vezes, queridos, chegar para um irmão e dizer, não seja fofoqueiro, isso é pecado. E eu estou lhe falando isso por amor a você. Não seja assim. Não seja uma pessoa que aumenta. Aconteceu um fato e ela aumenta, ela distorce. Ou então ela diminui. Isso é mentira. E mentira é pecado. E nós devemos uns aos outros nos corrigir. Nós devemos. Nós devemos falar uns aos outros. Irmãos, não façam isso. Nós devemos. Faz parte. Se nós não fizermos isso, nós não estaremos amando. Agora é duro, ninguém gosta de ser corrigido, gosta? A diferença é que nós faremos isso por amor. Não para ser o general da vida dos irmãos. Não para ser melhor uns que os outros. Não. Ou então, nós precisamos ter cuidado quando nós pegamos algo emprestado. Isso é um ato de amor também entre nós aqui na igreja. Quando você pedir um livro emprestado, eu falo de livro, né, pessoal? Pelo carinho. Quando você devolver o livro, se ele vir cheio de orelha de burro, pintado, com canetinha, e o irmão lhe devolver uma exortação e dizer, cuide melhor, não se sinta ofendido. Diga assim, é verdade. O irmão está fazendo isso porque ele lhe ama, para lhe corrigir. Ou então, no uso das coisas que nós temos aqui na igreja. É um ato de amor também uns pelos outros. Quando nós falarmos para os nossos filhos, peguem um copinho só. Porque não precisa pegar 20 copos, como uma brincadeira, o jogo do copo. Isso é um ato de amor, sabe por quê? Porque assim você vai estar, muitas vezes, poupando copos para o próximo que vier. Parecem atos insignificantes e pequenos, mas são demonstrações de amor. Ou então, bom, não sou eu que vou limpar a igreja nesse sábado, então eu não tenho problema de deixar um chiclete. Não, queridos. Faça por amor aos outros. Se sacrifique. E muitas vezes nós não enxergamos os erros que nós cometemos. O Salmo 19 fala isso. Quem pode discernir os próprios erros? Muitas vezes nós não enxergamos como a nossa maneira de se comportar. Nós não percebemos a nossa conduta. Nós não percebemos muitas vezes os diversos aspectos da minha vida, como eu estou na minha família, como eu estou no trabalho, como eu me divirto, qual é o meu lazer. E o amor sem fingimento é correção, é chegar diante de você e dizer, irmão, o lazer que você está tendo, ele não está muito parecido com o padrão bíblico. Ainda dá uma amenizada, né? Irmão, reveja isso. Nós como crentes somos chamados a ser luz no mundo. Só que muitas vezes a tendência é o quê? Nós nos ofendermos. Porque ninguém quer que mexa nos nossos bolsos, né? Ninguém quer que os outros se metam na nossa vida. Volto a dizer, os membros da IBLM, eles assinaram um pacto de compromisso. E eles disseram, se meta na minha vida. E nós dissemos, nos meteremos porque os amamos.
Isso não deve, queridos, ficar na mão do pastor. Tem um problema que eu vejo que o irmão não tem... Vamos usar aqui, o irmão não quer vir ao culto e não tem motivos. Já ofereci carona, ele não quer. Falei que posso buscá-lo, ele não vem. Não está doente, não tem nenhum problema grave e ele continua não querendo vir. Não é só o pastor que pode ir. Você que é mais próximo desse irmão, chegue nele e fale: irmão, o que está acontecendo? Vamos conversar? Isso é pecado. Você faltar às reuniões é uma demonstração que você não tem amor por Deus. É isso mesmo? Muitas vezes nós achamos que tem que ser tudo na mão do pastor. Não, queridos. O pastor não é Deus. Ele não é onipresente. O pastor, ele é uma pessoa com as mesmas debilidades que nós, muitas vezes, em várias áreas da nossa vida. E a igreja é chamada de corpo de Cristo por um motivo, para que os membros do corpo se ajudem por causa do amor que os une. Sendo assim, lembre-se, seja sempre bíblico. Eu não estou incentivando aqueles casos em que muitas vezes os irmãos se sentem incomodados com algo que nem pecado é e ficam incomodados, não é verdade? Então seja sempre bíblico. Sempre bíblico. O princípio do amor cristão aqui que Pedro está falando, não leva em conta eu ser melhor que você ou você ser melhor que eu. Não. Mas todos como parte de uma mesma família. E essa família tem como objetivo ser mais parecida com Cristo. Então aqui Pedro está dizendo amor não fingido, um amor que não seja hipócrita, que fala uma coisa, mas faz outra. Como irmãos em Cristo, nos amemos intensamente. E estejamos dispostos uns pelos outros a se sacrificar quando for o caso, quando for necessário. E isso, na maioria das vezes, não vai ser um sacrifício grande, mas às vezes vão ser sacrifícios do seu interesse. Por exemplo, você gosta de ficar em casa, e o sacrifício talvez seja abrir mão de você ficar em casa para fazer um discipulado, para se encontrar. Existem vários tipos de sacrifício que nós devemos fazer pelos irmãos. E isso também está incluso confrontar o pecado. Faça isso comigo. Se sinta livre para fazer. Demonstre o seu amor pela minha vida. Demonstre o seu amor pela vida do pastor. Demonstrem o amor uns pelos outros. Não porque um é melhor que o outro aqui, mas porque todos fazemos parte da mesma família. Então, em primeiro lugar, o amor cristão inicia da obediência à verdade do Evangelho. Em segundo lugar, o amor cristão deve ser sem falsidade, intenso e verdadeiro. E a terceira pergunta que queremos responder é: onde está o fundamento? Onde está a base do amor cristão? E nós diríamos o seguinte: o amor cristão tem seu fundamento na palavra de Deus. Verso 23. Porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pedro aqui parece que ele faz um pouquinho diferente do que ele costuma. Vocês lembram que eu falei? Ele dá a base, o fundamento, aí ele diz: por causa disso, vivam assim. Só que Pedro ele falou isso no começo. No verso anterior, ele disse que o amor que nós deveríamos ter uns pelos outros vem de uma alma purificada, uma alma salva. E agora, ele reforça esse ponto como se fosse um sanduíche aqui. Ele diz: o mandamento está no meio, e eu vou deixar as bases bem fortes para você não ter nenhuma dúvida de que você deve amar uns aos outros intensamente. Então ele reforça o argumento aqui com outro, ele reforça o mandamento com outro argumento. E ele diz o seguinte: ele lembra aos leitores que a sua vida, a sua regeneração foi experimentada pela palavra de Deus. Pedro dá fundamentação para a exortação que ele deu. Ele disse: vocês têm a alma purificada por obedecerem à verdade. E agora ele diz: e vocês não nasceram de uma semente corruptível, que se desfaz, que murcha, que é perecível. Mas vocês vieram de uma semente incorruptível. Ele já falou sobre incorruptibilidade quando ele falou da nossa herança. Vocês lembram? Ele falou da nossa herança, que a herança que nos aguarda nos céus, quando nós estamos em Cristo, ela não é como o ouro e a prata.
que se desfaz, que termina, que perde o valor. Mas ela é do sangue de Cristo, que é incorruptível, que não tem nenhum tipo de deteriorização. Ela não vai estragar. E ele usa esse mesmo fundamento para falar do amor. O amor de vocês está firmado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é incorruptível, ela vai permanecer. E o que é aqui quando Pedro fala ser regenerado? Porque vocês foram regenerados, verso 23. Esse é o termo bíblico que os autores usam para dizer que através da fé em Jesus, através da obediência à verdade, o Espírito Santo lhe dá um novo nascimento. Todos nós nascemos naturalmente, dos nossos pais e mães. Mas quando você crê em Cristo, você nasce do alto, você tem um novo nascimento. É essa a ideia que Pedro traz aqui, e que nós já falamos no capítulo 1, verso 3. E ser regenerado, ele não é um ato que diz assim, ele vai ser progressivo como a santidade, como a santificação. Não. Ser regenerado é um ato único que aconteceu uma vez e que já foi terminado. Deus lhe deu um novo nascimento de uma vez por todas. Você não precisa toda semana nascer de novo. Né? Existem algumas igrejas que eu me lembro que toda semana os irmãos iam à frente aceitar Cristo. Então eles aceitaram Cristo umas 15 vezes. Não. Quando você crê em Cristo, uma única vez é suficiente. Você não precisa toda semana estar novamente nascendo de novo. Você precisa alimentar sua fé. Isso é outra coisa. Mas você não precisa ter o ato do novo nascimento todas as vezes. Ezequiel nos diz que esse momento único, Deus faz uma operação em você. Ele tira um coração duro, de pedra ele chama, que não ama a Deus, que não ama os mandamentos de Deus. Ele tira e ele coloca um coração disposto a obedecer. É por isso que nós somos capazes de amar a Deus e ao próximo. Porque agora nós temos um novo coração, um novo nascimento. E Pedro explica o processo da regeneração. Vejam aí que ele fala no verso 23. Vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. E ele usa uma metáfora, ele usa a ideia de sementes. E é muito provável aqui, por causa do verso 24 que nós leremos em seguida, que Pedro está falando da semente humana, da natureza humana, em contraste com a semente do alto, que é a palavra de Deus. Ele está dizendo que todo tipo de semente que possa gerar um homem e uma mulher nesse mundo não é igual à semente da palavra de Deus. Tem ações diferentes na vida. E esse conceito aqui que Pedro desenvolve diz claramente o seguinte: esse ato de ganhar um novo coração, ele não está relacionado com o seu esforço, ele não está relacionado com o seu merecimento, ele não está relacionado com aquilo que você pode fazer por você mesmo, mas está relacionado com a graça de Deus em Cristo Jesus. E uma coisa que a gente precisa ser relembrado: a partir desse momento da regeneração, que você creu em Cristo e agora você faz parte da família de Deus, Deus lhe adotou, você agora pode chamá-lo de pai. A partir desse momento, essas pessoas, todos os crentes, eles carregam dentro do seu peito algo muito diferente, que ninguém consegue perceber no mundo. Que as pessoas, elas muitas vezes passam despercebidas, que elas acabam pensando: o que ele tem de diferente? Ele parece meio diferente de mim, esse cara aí. Ele tem umas atitudes até legais, mas ele parece estar sempre querendo andar num caminho. Claro, porque quando nós cremos em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós como uma antecipação da glória que vai ser revelada no futuro, conforme Romanos 8:23 nos diz. A realidade aqui, pense nisso, talvez você nunca tenha pensado, você seja crente, é que todo cristão desfruta de um milagre que não é toda a humanidade que desfruta, chamado novo nascimento.
E esse milagre do novo nascimento, ele tem a mesma origem, é a palavra de Deus. Assim como Deus disse, haja luz, e todas as coisas vieram a ser criadas por sua palavra em Gênesis, ele diz, haja vida na vida do crente. E ele passa a enxergar a Deus. Esse é o maior dos milagres que a gente poderia esperar. Só que muitas vezes ele passa despercebido. Mas não entre nós. Nós somos capazes agora de amar a Deus e amar os irmãos. E ainda, esse ato que acontece no novo nascimento, nenhum ser humano consegue por si só. Ele pode ser muito rico, ele pode ser muito bonito, ele pode ser muito influente, mas ele não consegue. Nem a união de todas as armas nucleares do planeta, nem toda a tecnologia do mundo somada pode trazer esse poder. E esse poder, ele é indescritível para essas pessoas, porque ele é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que promete que vai lhe ressuscitar também. E que já opera em você através do Espírito Santo. Romanos 8:11. E nós crentes somos testemunhas desse poder. E por isso nós podemos amar uns aos outros. Se nós somos participantes do maior milagre que pode existir, a consequência de amar os irmãos não é tão difícil assim. E em contraste aqui que Pedro fala com a natureza humana que morre e que desaparece, essa ideia de corruptibilidade, quando a Bíblia diz é corruptível, quer dizer vai enferrujar, vai estragar, vai perder o seu valor. Os evangelistas nos dizem para nós não gastar o nosso esforço com aquilo que perece, onde o ladrão rouba, onde a traça rói, onde a ferrugem estraga, mas que nós tenhamos sempre na nossa mente em gastar o nosso tempo com aquilo que é eterno. E aqui uma frase importante para você entender. Nós temos visto todo tipo de barbárie nas igrejas, chamadas evangélicas. Só que lembre-se disso aqui. O Espírito de Deus usa a sua palavra para produzir vida espiritual. Não existe simpatia, não existe nenhum tipo de rito mágico, mas é a palavra de Deus que o Espírito usa para trazer vida. E nós, você, eu, pastor Fernando, nós não temos esse poder de produzir vida. Nós não temos poder na nossa palavra, naquilo que a gente fala. Nós não temos. Não importa o quanto você possa escutar homens na TV ou pessoas por aí dizendo que vem da parte de Deus e que muitos desses são sinceros, eles não estão fazendo isso muitas vezes de maneira má, e eles lhe incentivam a fazer confissões positivas do tipo, repete para o fulano do seu lado. Ou então ele ensina você, determina diante de Deus que você quer tal coisa. Mesmo que essas pessoas façam algum tipo de milagre, se essas pessoas não proclamarem o evangelho da salvação de Deus, sejam elas malditas. Lembre-se disso, Gálatas 1:8. É a palavra de Deus, essa que tem o poder. É ela que traz vida espiritual. É ela que traz a esperança necessária para aquele abatido. É ela que traz vida espiritual para aquele que está preso pelas algemas do pecado. E nós, que somos nascidos de Deus, amemos uns aos outros. Tenhamos isso em mente. E somente crentes que experimentaram o novo nascimento são capazes de verdadeiramente, apesar das suas fraquezas, apesar das suas limitações, amar uns aos outros verdadeiramente. E Pedro gosta muito de bons argumentos. Ele estabelece bem os argumentos que ele dá para que as pessoas talvez não ficassem com dúvida nas coisas. E ele diz o seguinte, ele finaliza esse trecho detalhando um contraste entre a regeneração que vem de uma semente corruptível e uma que vem de incorruptível, conforme ele diz.
Vocês foram regenerados, verso 23, não de semente corruptível, mas de incorruptível. E agora ele usa o texto de Isaías. Ele desemboca em Isaías 46 a 8. Pedro gosta muito de falar pois. Pois está escrito. Pois já foi falado. E ele usa aqui o texto de Isaías 46, 8, que ele diz: toda carne, toda raça humana é como a erva. Ela é bonita, ela demonstra muitas vezes atos de inteligência, muitas vezes você olha e admira a beleza dela, mas é só isso. Ela é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então a beleza humana, a inteligência humana, tudo aquilo que nós podemos ver de bom que a humanidade faz, é passageiro, não tem valor eterno e murcha. Aí ele faz o contraste, ele diz: mas a palavra de Deus, porém, permanece eternamente. Essa é a diferença. A despeito de toda luta que você possa estar enfrentando agora, de toda perseguição que talvez você tenha por ser crente, de desânimo que muitas vezes você tem: Senhor, eu oro, peço domínio próprio e não tenho, parece que é pior. Senhor, diariamente eu chego a Ti desesperado, mas eu não tenho alívio. Mas lembre-se que Deus prometeu que aqueles que estão em Cristo, apesar de tudo isso, são mais que vencedores. Tudo que hoje foi contaminado pelo pecado vai passar. Sua dor vai acabar. Seu medo vai desaparecer. Seu sofrimento vai embora. E confiar nessas horas do desânimo, do desespero, do medo, da necessidade de amar os irmãos: Senhor, eu não consigo amá-los como eu gostaria. E confiar que a palavra de Deus é viva e não morta. Confiar que a palavra de Deus permanece para sempre e não acaba. Nos dá incentivo a nos amarmos. Nos dá incentivo a sabermos que nós temos a capacidade de nos amar sem falsidade. Se nós estamos em Cristo, temos o Espírito de Deus em nós. Nós somos regenerados por uma palavra que permanece para sempre. Se você de fato teve um novo nascimento. Então, as características do amor cristão. Primeira, ele inicia da obediência à verdade do Evangelho. Se você nunca tiver escutado que você precisa ser salvo dos seus pecados, de que somente em Cristo a salvação, a esperança, creia. Não espere por amanhã. O amanhã pode ser tarde. Agora, se você já creu e entendeu a mensagem do Evangelho, lembre-se, você foi purificado por Cristo. Obedeça. Não viva mais na futilidade de como você vivia no passado quando você não tinha Cristo. Escolhamos amar uns aos outros. Em segundo lugar, o amor ele deve ser sem falsidade. Lembre-se que deve ser de maneira intensa. Se esforce por isso. Muitas vezes não vai ser fácil. Muitas vezes é mais fácil nós abrirmos mão de amar os irmãos por causa do nosso conforto. Lute contra isso. Lembre-se desse texto de Pedro. Considere que seus irmãos em Cristo são mais valiosos que você mesmo. Isso é muito difícil por nós mesmos, mas Deus lhe capacita. Sempre que tiver que valorizar alguém, valorize primeiro os da família da fé. Não estou dizendo para não valorizar e não amar aos perdidos. Você precisa amá-los e levar salvação a eles. Mas quando você tiver que escolher, vou ficar em casa por algum motivo que não seja drástico, quando eu digo drástico, tem momentos que nós não conseguimos mesmo vir à igreja ter comunhão. Mas naqueles momentos em que eu poderia escolher, o máximo que iria acontecer era alguém ficar chateado. Olha, ele preferiu ir na igreja do que ficar aqui, almoçando comigo. Isso é testemunho do amor que você tem por Deus e pelos irmãos. Isso é saudável. Muitas vezes as pessoas precisam, muitas vezes você não vai conseguir falar muito, mas o testemunho de que você valoriza vir à igreja vai falar por você. Agora, muitas vezes nós cedemos. Não, olha, vou ficar em casa com vocês hoje então. Não faça isso.
Não faça isso por amor a Deus, por amor aos seus irmãos em Cristo e por amor a essas pessoas que precisam ver que elas devem amar a Deus também. Não é verdade? Se nós não valorizamos o corpo de Cristo, como nós queremos que alguém valorize? Como nós vamos pregar sobre vir à igreja, sobre o evangelho da salvação, se nós não valorizamos? Esse é o ponto. E em terceiro lugar, o amor cristão tem a fonte na palavra de Deus. Ele não tem a fonte no sentimentalismo. É assim que nós vemos hoje em dia. O que é amar? A Bíblia trata o amar como um verbo, uma atitude, não um mero sentimento, que você não consegue controlá-lo. A Bíblia diz, ame uns aos outros, mas hoje não estou afim, então faça mesmo assim. Você recebeu um novo coração, nós recebemos um novo coração, para amar a Deus e aos nossos irmãos. E esse amor é firmado, o seu fundamento, de onde ele brota, é a palavra de Deus. Vamos orar.